Fala galerinha, mais uma vez, Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui no Arco do Teles, local onde deu origem ao conto, né, A Feiticeira do Arco e o Assassinato do Mestre Maçom, que foi muito aclamado pela crítica de Gislene Augusta Marquezine Gregório, minha esposa. Então, se foi bem avaliado por ela, é o que vale a pena. Bem, então, essas ruas tortuosas e cheias de beco, com, né, o arco no final atrás de mim, foi o que deu início, né, a inspiração para eu escrever o conto, né? Aqui, né, nesse arco tem a história, né, de uma das culturas populares, né, um mito popular que é a bruxa do Arco do Teles, a chamada Bárbara dos Prazeres. E foi aqui, né, durante minhas longas caminhadas, durante o almoço, né, que eu tenho o costume de caminhar pelo centro histórico, eu tive a ideia, né, um lampejo e a inspiração para escrever o conto. Então, vamos continuar, né, falando sobre os personagens lá nos estúdios do Maçonaria Tupiniquim. Não há salvação para o filho da viúva! Ah! Fala galera, mais uma vez de volta aos estúdios aqui do Maçonaria Tupiniquim. Hoje nós vamos falar sobre o desenrolar, a construção da trama do conto que foi publicado em 3 partes no blog do Maçonaria Tupiniquim, A Feiticeira do Arco e o Assassinato do Mestre Maçom, e vamos explorar algumas curiosidades, construções do cenário, construção do personagem, né, até mesmo sobre a cidade em si do Rio de Janeiro, né? Bem, nós vamos começar falando sobre o autor. Eu sou o autor no caso, você já me conhece. Clóvis Gregório é um escritor minimalista que preza pela complexidade de uma trama, ao mesmo tempo que é simples, utilizando apenas elementos fundamentais. Brincadeiras à parte, vamos começar falando sobre como que eu tive a ideia. Quem me conhece sabe, tanto os meus amigos quanto os irmãos de maçonaria, que na hora do almoço eu aproveito a folguinha para poder andar pelas ruas do centro histórico do Rio de Janeiro, né? Principalmente os lugares que têm alguma importância arquitetônica ou histórica, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o Brasil, ou arquitetônica e histórica, né? Uma coisa não anula a outra. Então eu passeio muito pelaquela região ali, então eu almoço geralmente em lugares próximos, né, a esses pontos de cultura fantásticos. E um dia, passeando, caminhando ali pelo Arco do Teles, eu lembrei de uma história que o meu afilhado Douglas Pimenta tinha me contado há um tempão atrás sobre uma bruxa do arco, né? Essa história ela fica ali no imaginário carioca. Muitas pessoas falam, né, que escutam risadas, gargalhadas sinistras ali durante a noite, a madrugada e tal. Mas eu nunca tinha me procurado a fundo saber do que se tratava essa história, né? Pesquisando, eu descobri que lá no final do século XVIII, então, existia uma moça, né, chamada Bárbara. Ela nasce ali em 1770 em Portugal, e ela vem para o Brasil com então 18 anos com o seu marido, e parece que ela assassina esse marido dela aliado a um amante. Depois ela acaba assassinando esse amante também, e em 1790 começa a se prostituir ali pelo Arco do Teles, né? Mas com o tempo, né, ela foi ficando velha, com uma porção de DST e tal, e ela acaba perdendo clientes por conta disso, né? Parece que ela tinha uma saúde bucal muito ruim também, e os clientes já não a procuravam mais, porque ela já estava feia, acabada, com doenças e etc. Bem, procurando, né, uma forma de restaurar a sua beleza, a sua juventude, ela começa a procurar por pessoas que praticavam magia negra e etc. Então falam, né, alguém passa um ritual macabro para ela envolvendo mortes de crianças e se banhar no sangue dessas crianças e tal.
Coisa que era hoje em dia completamente maluco, né? Eu acredito que na época também você pensar num negócio desses. Mas tudo que indica que ela realmente praticava esses crimes horríveis, né? Inclusive ela figura nos boletins policiais da época, né? Tem inquéritos falando sobre a ferocidade da Bárbara. O nome dela, eu acho que assim como a maioria só conhece o primeiro nome, ela tinha o nome dos Prazeres no final, mas por conta de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que tinha no Arco do Teles, e também nos inquéritos policiais ela era descrita como a onça, por conta da sua ferocidade a praticar esses crimes horrendos. Então eu li ali a fundo o que era aquilo. Essa Bárbara, ela nunca foi presa, né? Tudo indica que ela acabou morrendo, mas parece que apareceu um corpo sem identificação em 1830 e o pessoal atribuiu a essa figura sinistra. Mas a polícia nunca pegou ela, mas também não se tem certeza sobre o paradeiro do corpo. Por isso que dizem que ela está viva até hoje aí, assombrando os becos do Arco do Teles. Tendo conhecimento dessa história sinistra, né, que inclusive eu li no blog do pessoal do Mundo Tentacular. Pessoal do Mundo Tentacular, obrigado aí pelas várias informações sobre histórias de horror e etc. que vocês fazem lá. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Um grande abraço. Bem, sabendo dessa história, né, eu tenho meio um sentido aranha para descobrir ligações das coisas com a maçonaria, então muitas das vezes é assim que eu acabo descobrindo que não tem ligação alguma, né, que a gente desmistifica lá no Maçonaria Tupiniquim, mas inicialmente há uma pergunta, né? Existe qualquer ligação, qualquer ponto de ligação entre a maçonaria e essa história bizarra, né? Não, não tem. O máximo que tem é que o intendente-geral de polícia, né, o desembargador Paulo Fernandes Viana, esse sim, ele era um ferrenho perseguidor da maçonaria. Quando eu acabo pesquisando, né, os personagens históricos que circundavam essa bruxa do Arco do Teles, né, eu acabo esbarrando nesse desembargador, nesse intendente-geral da polícia, e acabo descobrindo sobre essa perseguição às sociedades secretas, mormente aos maçons, principalmente depois de 1817, que teve a Revolução de Pernambuco. E em 1818, o Dom João faz um alvará com força de lei, condenando à morte os maçons, né? Então, assim, ele era conhecido por essa ferocidade, pela busca implacável atrás de sociedades secretas, e nessa hora eu tive um estalo para a trama, né? Pô, eu vou fazer um investigador que trabalha para esse cara, mas como ele é maçom, ele é perseguido por esse cara, ao mesmo tempo que ele tem que resolver o caso da bruxa, né? Então eu tive esse estalo de ideia aí, e inicialmente foi essa. E como se deu a construção dos personagens, da trama em si? Bem, inicialmente eu pensei assim, pô, essa bruxa ela tem que fazer uma merda com alguém do qual os maçons procurem vingança, né? Isso falando sobre o conto, né? Aqui, a partir daqui vai ser praticamente tudo ficção, a não ser os locais que os personagens passam, que é do Rio Antigo, e a gente, né, tentou descrever com o máximo de fidelidade possível ao cenário do Rio de Janeiro no início do século XIX. Então, que acontece ali? Eu pensei, pô, eu preciso de uma vítima, essa vítima tem que ter uma ligação ou tem que ter maçom, para esse investigador que é maçom ter essa motivação, possamos assim dizer, ao mesmo tempo em que ele é perseguido pelo seu próprio chefe. Então é uma dificuldade, vai ter que ser ali. E como que eu ia amarrar essa trama? Então eu pensei, né, da vítima ser assassinado com algo
que identificasse ele como maçom ou que apontasse a existência de uma maçonaria, o que iria complicar para os maçons também. Então eu pego ali, né, a adaga, né, uma espada com o símbolo da maçonaria e ponho como a arma do assassinato desse senhor. Mas essa bruxa ela também teria que ter uma motivação. Então eu já pensei automaticamente na juventude desse senhor, né, da vítima. Ele teve um romance com essa mulher. Então assim, eu já tinha amarrado toda a trama ali e o desfecho dela, que o desfecho dela já seria a morte da mulher, né, e o sumiço, por isso que não acharam o corpo. Então, inicialmente a trama estava toda amarradinha, toda bonitinha, não tinha, só tinha que escrever, né, e foi isso que eu fiz. Bem, vamos falar um pouquinho agora da construção dos personagens e vamos começar pelo principal, que é o Jean Fenry. O Jean Fenry ele foi baseado inicialmente num personagem Fred Eberlein, que é um personagem daquele filme do Inferno, né, de uma obra baseado numa obra homônima do Alan Moore, um quadrinho bem bacana, mas praticamente a influência foi estética, né? Então eu descrevi como um homem esguio, de bigodes elegantes, algo que deixasse o personagem charmoso e chamasse a atenção do leitor. Para a construção do que era um investigador na época do Brasil enquanto Reino Unido a Portugal, eu tive que pesquisar no site da Polícia Civil alguns artigos científicos que falavam sobre política, sobre polícia, para poder construir o que seria um investigador da época. Então ele seria um comissário, porque surge ali nessa época a Intendência Geral da Polícia, que a evolução hoje é a Polícia Civil, né? Inclusive a Polícia Civil, essa parte está na história deles, é só acessar o site que vocês vão ver lá. Então, para dar ternura ao personagem, eu tive que fazer uma ligação direta dele com a vítima, não só enquanto irmão de maçonaria, mas como padrinho tanto na maçonaria quanto na vida pessoal desse personagem. Então, Miguel Antônio, né, que seria o seu padrinho, Miguel Antônio, né, acabou que eu rebatizei de Miguel Antônio, né, que sempre que eu me refiro a ele, eu sempre falo Miguel Antônio. Esse seu padrinho ele foi baseado numa pessoa real chamado Richard Carruthers, que teoricamente era o tutor do Barão de Mauá, né? Tanto na obra de biografia, o filme, né, do Barão de Mauá, que fala da vida do Barão de Mauá, quanto a biografia escrita, que foi tem como autor, né, o Jorge Caldeira. Esse Richard Carruthers, em ambas as obras, ele teria sido o padrinho do Barão de Mauá na maçonaria. Mas o único relato que se tem, né, acerca da iniciação do Barão de Mauá na maçonaria são essas duas obras. Eu particularmente nunca achei nenhum documento ou algo que provasse isso. E o Miguel Antônio ele foi construído também para ser uma figura paterna. Ele é tratado como uma figura paterna do Jean Fenry. Como é visto, ele não tem filhos, né? Então ele trata o Jean Fenry como se fosse filho dele e faz essa ligação direta e com que o personagem principal tenha toda essa preocupação de fazer a justiça valer e levar o criminoso a julgamento, né? Que no caso acabou sendo a morte. Bem, outra dupla de personagens que surgiu enquanto eu escrevia foi o próprio Dr. Felipe, né? E a dupla dele, no caso, seria a Mamá, que eu já vou falar sobre ela. Mas o Dr. Felipe, inicialmente, ele iria apenas explicar o fato de Jean Fenry, mesmo sendo detetive,
e ter teoricamente nervos de aço para situações de pressão e calamidades, ele ter ficado atônito como ele ficou quando descobriu o assassinato de seu padrinho. Inicialmente ele seria apenas para isso, porque na minha cabeça, quando eu criei o conto inicialmente, o parceiro para a resolução do crime seria o João Matias, que é o venerável da loja. Mas acabei decidindo pelo Dr. Felipe e coloquei uma ligação de amizade fora da maçonaria entre os dois. E para isso eu utilizei o recurso da mamá, para também fazer não uma denúncia, mas para exemplificar a crueldade com que os escravos eram tratados pelas pessoas, né? Então ela mesma, né, a mamá era uma senhora negra, já lá na casa dos seus 70 anos, e não tinha um molho devido à violência que foi cometida pelo seu senhor, que era o pai do Dr. Felipe. E como que ela serviu para fazer essa ligação entre os dois, né? Quando o Jean Ferry chega na casa de Felipe, o tratamento entre eles é totalmente amistoso, e não só amistoso, é íntimo, é entre ele, mamá e Dr. Felipe. Então isso dali tinha a intenção de causar uma proximidade, que o leitor percebesse essa proximidade entre os dois, né? Entre o Dr. Felipe e o Jean Ferry, e também a história da mamá. Isso também traria à tona de que ambos são homens à frente de seu tempo, ambos são abolicionistas, né? Ambos têm um senso de justiça tremendo, ambos também são dotados de muitas virtudes, como é o caso da ajuda que o Dr. Felipe proporciona para aquela prostituta que eles encontram no Arco do Teles. Então, assim, era para causar esse aspecto mesmo de homens, né, à frente de seu tempo, virtuosamente, né, não só na maneira. E como que isso se deu? Não fica implícito nem explícito, mas na minha cabeça ambos se formaram na Europa, né? Tiveram a sua formação acadêmica na Europa. E lá, né, naquela ebulição de iluminismo e etc., eles adquiriram esses pensamentos humanistas e trouxeram essa bagagem cultural para o Brasil ao morar aqui. Falando um pouquinho dos personagens reais, como o desembargador Paulo Fernandes Viana, ele existiu de fato, né? Ele era um intendente-geral da polícia, e ele de fato era conhecido como um grande algoz, um grande perseguidor das sociedades secretas, principalmente depois de 1817, com o advento da Revolução Pernambucana, do qual em 1818 Dom João faz um alvará com força de lei, proibindo sociedades secretas, mormente as que se reúnem em lojas, cuja pena, por ser maçom na época, era a morte. Eu também falei um pouquinho ali sobre um curioso Barão de Schindler. Esse personagem, ele ficava ali em torno do Arco do Teles nessa época. E reza a lenda, né, de que ele fazia parte de uma família nobre alemã e acabou enlouquecendo e terminando na rua. Era um personagem curioso, que ele é descrito como que usava, né, um fraque verde, um chapéu militar com plumas, e ficava, né, falando devaneios pela rua. Né, por último, vamos falar da Bárbara, né, a Bárbara dos Prazeres. Essa mulher, né, essa criminosa, ela figurou nos boletins, nos inquéritos policiais do início do século XIX. Era conhecida por sequestrar crianças e fazer rituais macabros com elas, né? Então, assim, faz parte do imaginário, mas de fato existiu essa criminosa que cometiam crimes, né, sequestrando crianças e etc. Reza a lenda, inclusive, que
aquela expressão, né, a bruxa tá solta, é por conta dela, né, que as pessoas aguardam as crenças aí que a bruxa tá solta. Então, assim, eu acabei utilizando ela como antagonista principal da trama, né, mas de forma ficcional mesmo, né, não existia qualquer ligação ou teve esse evento com a maçonaria ou com um membro da maçonaria. Foi mais uma liberdade poética que eu peguei um cenário que já existia e utilizei e construí uma trama envolvendo a maçonaria, um assassinato de um maçom, e etc, etc. Para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre os locais que se passa a trama, né? Então, eu fiz uma pesquisa prévia de como eram as ruas, como eram os locais no começo do século XIX para eu poder ambientar o conto. Então, por exemplo, o chafariz do Mestre Valentim está disponível para visita até hoje lá na Praça 15. E todos esses lugares que eu falei, geralmente eu passeio, né, por ali, eu visito esses lugares. Então, tanto o Arco do Teles, quanto o chafariz do Mestre Valentim. Tem também o Palácio do Conde dos Arcos, que fica atrás do Campo de Santana, né? Quem vai do centro sentido a Cidade Nova ali. Inclusive eu falo que tem um escampado, porque naquela área não tinha o parque, o Campo de Santana como nós conhecemos hoje. Então, de fato, aquela construção que o Jean Ferry vislumbra ao sair da casa de sua madrinha era a reforma, né, a adaptação, a construção do Palácio do Conde dos Arcos. Hoje ela funciona como o prédio da Faculdade de Direito da UFRJ. Então, assim, todo o cenário ali ele foi descrito, ele foi pensado conforme a época. É lógico que teve algumas liberdades poéticas, por exemplo, a casa do Dr. Felipe. Aquela casa ali, na verdade, a descrição é de uma residência no estilo vitoriano, que é um pouquinho depois dessa época, né? Mas eu acabei, como o Dr. Felipe era um personagem excêntrico, eu achei que iria combinar eu colocar algo fora da época ali, né? Então, eu brinquei com algum desses elementos. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilha. Se você não leu ainda o conto, vai lá na página do Maçonaria Tupiniquim, ou se você já está na página, procura as postagens anteriores a essa, que é o conto que está dividido em 3 partes. No mais, né, eu queria fazer um jabá aqui do nosso Apoia-se. Se você gosta do projeto, se você gosta do que eu escrevo, se você gosta das postagens do Maçonaria Tupiniquim, você pode contribuir financeiramente, né? A partir de R$5 você entra no Apoia-se e pode ajudar o Maçonaria Tupiniquim a fazer a sua manutenção. Como eu já disse em outros vídeos, né, existem uma série de gastos e custos que existem para manter esse blog no ar, assim como o canal e os vídeos com qualidade. Então, se você quiser, se você acha que deve, ajuda a gente lá no Apoia-se. No mais, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso daí e até mais.